Olá, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Nosso tema de hoje, o clima e a vida das pessoas, que se encontra em nosso livro Trilhas, módulo 3, capítulo 9, página 314. Antes de iniciarmos o nosso tema, eu tenho uma perguntinha para fazer. Qual é a diferença entre o clima e o tempo? Vocês saberiam me explicar? Então, gente, o tempo ele é caracterizado como as condições atmosféricas de um local em um determinado momento, certo? Já o clima, por sua vez, é o conjunto de variações do tempo de um local, sendo classificado após longas observações dos fenômenos atmosféricos. Então, portanto, o clima é estabelecido após anos de análise contínua das repetições do tempo de um lugar. Entre os fatores que interferem no clima estão a vegetação, o relevo, as massas de ar, a umidade, a localização do planeta, além da ação do homem. Na página 314, eu gostaria que vocês lessem comigo. Os diferentes climas que atuam no Brasil exercem influência no cotidiano das pessoas. Em lugares onde o clima apresenta períodos com baixas temperaturas, por exemplo, as pessoas precisam usar roupas adequadas para se manter aquecidas, como casacos, meias, toucas e luvas. Onde o clima é quente, geralmente as pessoas usam roupas mais leves, frequentam lugares ao ar livre e realizam atividades de lazer em piscinas, praias e em parques. O clima também interfere no desenvolvimento das atividades agrícolas. Existem cultivos que se adaptam melhor às regiões de clima quente, como o café. Outros encontram nos lugares de clima frio condições adequadas para se desenvolver, como é o caso do trigo. Então, o clima e o tempo eles são elementos naturais que interferem nos hábitos da população, como, por exemplo, nas roupas, visto que nas regiões que é bastante frio, as pessoas elas usam casacos, gorro, luva, cachecol, suéter, entre outros acessórios que possam combater a ação do frio. Já nas regiões com temperaturas mais elevadas, as pessoas se vestem com roupas mais leves. E as brincadeiras também podem variar de acordo com o clima. Em lugares com temperaturas elevadas, por exemplo, as brincadeiras elas podem ser em rios, piscinas, nas praças. Quando eu falo assim, temperaturas elevadas, já nos reporta que é um lugar quente. Então, nesses lugares, essas brincadeiras podem ser em rios, piscinas ou nas praças, no campo. No entanto, nos lugares frios, também é possível se divertir, principalmente com a neve, que ocorre em alguns lugares do planeta, né? Vamos ver o que as outras pessoas fazem nesses lugares com clima que apresentam temperaturas baixas. Vamos lá observar essas 4 imagens que eu trouxe aqui para vocês. Então, nessa primeira imagem aqui que vocês podem observar, tem um homem que ele talvez esteja indo ao trabalho. Aí ele está usando o cachecol, né? Aí temos a outra imagem que tem uma moça aqui, talvez na parada do ônibus, né? Com bastante frio. Então, o clima, ele vai influenciar, né? Em diversas áreas na vida do ser humano. Na economia, nos comportamentos sociais
e na sua cultura também, né? Esse período que eles vão tirar lá do seu guarda-roupa, a roupa quentinha, né, para se aquecer. Nesse período também eles vão utilizar mais os aquecedores, os chuveiros elétricos. Já em áreas com climas que apresentam temperaturas elevadas, aqui nós vamos utilizar que como é muito quente, né? Aqui em Manaus principalmente, nós vamos utilizar mais os ventiladores, iremos beber mais água, as pessoas irão visitar os balneários, cachoeiras, as pessoas utilizarão mais condicionadores de ar. Então, respondendo a perguntinha da página 314, como o clima ele influencia, como o clima influencia o comércio em sua cidade? Como que ele influencia? Então, aqui na capital do estado, concentra o principal centro industrial, a Zona Franca de Manaus. Nesse setor produtivo amazonense, destaca-se principalmente a produção de eletroeletrônicos. Na agricultura, são produzidos, entre outros, arroz, a banana, laranja e mandioca. Outra fonte de renda é o turismo, nessa época de período mais quente também, né? Uma vez que o estado abriga uma das restritas áreas ainda preservada do mundo. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o ecoturismo é o segmento que mais cresce no estado, cerca de 6% ao ano. Então, nós encerramos hoje por aqui. Eu agradeço por vocês terem acompanhado a nossa aula e eu aguardo vocês para uma próxima aula, tá?